Olá, bem-vindo ao canal Moon.banda, eu sou Paulinha Bandarra e este é mais um Causos de Macumba. E hoje eu tô recebendo aqui essa deusa maravilhosa, Tati Henrique, que é mãe, atriz, contadora de história maravilhosa, que ela conta uma história que assim, ela conta com um sorriso, com a alma, é algo que toma a gente, e ela é a PTB de Fá. Ai, a gente aprende essa palavra hoje. Mãe, sua bênção, viu? Peço sua bênção e agradeço você ter topado vir fazer parte dessa encruzilhada. Ai, Paulinha, a honra é minha, o Orixá nos abençoe sempre, né? Ai, simbora. Aqui é uma boa encruzilhada, onde a gente se encontra para trocar, viu? A ideia é a gente trocar mesmo os causos, falar de emoções, falar de vivências. Eu sei que você já passou pela Umbanda. Eu queria que você compartilhasse algumas vivências que você teve quando a gente fala de terreiro, né? Ou até mesmo, né, dentro do culto de Fá, enfim, não sei o que você pode, o que você não pode falar. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente histórias, causos que te marcaram. Seja quando você chegou a primeira vez, ou algo que tenha sido engraçado, enfim. A casa é sua, Tati. Ah, obrigada. Ai, gente. Paulinha, o encontro com a espiritualidade é algo assim muito comum na minha vida, desde de criança, né? Eu lembro que quando eu era pequena, um dos primeiros encontros que eu tive foi uma vez quando eu estava... Enfim, a gente morava em Realengo. A nossa casa a gente não era rico, mas enfim, né, aos pouquinhos, aquela coisa, né, de aos pouquinhos constrói embaixo, aí depois constrói em cima, né? E nessa época, quando já tinha construído em cima, eu lembro que uma vez eu estava descendo as escadas, assim, tinha a sala do lado direito e a cozinha em direção pro lado esquerdo. Eu desci a escada e olhei para o lado esquerdo. Quando eu olhei, eu vi na área de serviço, que era assim, era toda cheia daqueles ladrilhozinhos vermelhos, sabe? De antigamente colocavam assim, bonitinho. Ali não tinha mais isso. Era um campo de flores. Eu vi um campo de flores e uma senhora muito pretinha, colhendo flores. E essa senhora, ela colhia, olhava para mim e continuava colhendo flores, né? É uma das coisas que eu me lembro que me tocou profundamente. Depois eu falei isso para minha mãe. Na época, na verdade, naquele dia, eu corri para a sala e fiquei assim, que eu não entendia muito, né? E aí eu falei para minha tia que estava tomando conta, o que foi que aconteceu? Eu falei isso. Aí ela olhou, não tem ninguém. Aí eu, tá. Depois fui falar isso para minha mãe. E a minha mãe perguntou, como é que era essa senhora? Eu falei, era uma senhora assim, assado, pretinho, colhendo flores, com um lencinho na cabeça. Aí ela olhou para mim, ela falou, olha, eu também, durante muito tempo, eu sonhava com essa senhora, com uma senhora assim, a sua avó também. Então pode ser que seja uma antiga da gente que sempre nos acompanha. Então, assim, isso é o mundo, é o mundo que a gente... É lindo, né? Nossa, assim, eu fiquei emocionada porque ouvindo você falar, me lembrou o dia que a minha preta velha se mostrou pra mim. E realmente, quando você consegue ver, né, é algo tão forte na gente que, olha, eu realmente, você me remeteu a essa memória do dia que minha preta velha, ela falou, vem comigo. E eu fui com ela e ela se mostrou pra mim que foi a coisa mais emocionante, assim, que eu tive. Olha que lindo isso, Tati, obrigada. Eu acho que sem dúvida, ela depois disso, ela não sei, né? A gente só entende as coisas um pouco depois, né? Ela continuou comigo, talvez ela tenha me dado muita força para muitas coisas que depois aconteceram, de coisas difíceis mesmo da vida, sabe? Então, mas é uns encontros que me faz ter boas lembranças de infância, daquela casa, né, em Realengo, enfim, e que me fazem entender essa relação ancestral que caminha com a gente, né?
Então, depois, mais tarde, enfim, a gente ia a terreiros, mas a gente volta mesmo a frequentar, a ser parte de uma família, né? Quando a minha mãe, ela se casa com o Fernando Antônio de Oliveira, que era cardiologista e babalorixá. Que demais isso, né, cara? Porque é tão difícil esse encontro, né? Normalmente quando você fala em médico, você fala kardecista, né? Kardecista. Encontrar um médico, cardiologista, babalorixá, caraca! Exatamente. De Umbanda, né? E ele tinha construído, né, com a família dele, um templo de Umbanda, templo umbandista Luz do Oriente. E quando há esse encontro com a minha mãe, né, a família toda vai junto. Então, a gente começa um novo reencontro ali. Isso foi na minha adolescência, 15, 16 anos, né? E a gente segue ali. Foi um momento que eu entendi. Eu entendi o que eu era, entendi o que eu precisava ser, eu entendi a minha existência. Eu entendi a minha existência em grupo, eu entendi os aprendizados, eu entendi. A coisa era muito fluida, era como se eu nunca tivesse não existido fora daquilo, né? Então, coisas de... E aí acompanhar as coisas, né? Como a gente faz, acompanhar o modo de feitura, né? De construção de uma oferenda, né? De manutenção de um gongá, né? De um congá, de um altar, o chegar e tomar banho, desligar do lado de fora, se conectar, enfim, todo o cuidado, toda aquela engenharia, né? Que faz a gente ser unido ali, né? E foi ali que aconteceu, Paulo, o meu primeiro encontro com os Itãs. Porque o que acontecia ali, né? Você sabe, eu vou falando, então você vai me cortando. Que eu vou ousar te dizer isso com muita vergonha. Eu adoro, eu sou jornalista, então eu adoro gravar e tal. E eu tenho o livro, né, o clássico aqui, o Mitologia dos Orixás. E no comecinho da quarentena, eu falei, eu acho que eu vou pegar uns Itãs e vou começar a gravar uns Itãs. Eu até tenho uns lá perdido. Eu tenho vontade até de excluir, porque depois que eu conheci você, eu falei, que vergonha. Como é que eu tenho a cara de pau de gravar? Mas não, brincadeira, lógico que eu não vou excluir, não, gente. Mas, e você entendeu a hora que eu te conheci, que eu falei, cara, olha que maravilhosa que ela é. E os Itãs, ele realmente, quando você passa a olhar os Itãs, ainda mais eu, falo por mim, que venho de uma cultura eurocêntrica, de uma cabeça eurocêntrica, de uma família católica. Então, é uma desconstrução muito profunda. Então, quando eu adquiri esse livro há alguns anos, eu sempre olhava assim, é mito, são os mitos, são as historinhas. Depois de um tempo, eu comecei a olhar aquilo como, olha quanto ensinamento isso aqui tem para a nossa vida atual. Então, hoje, quando eu escuto você recitar os Itãs, eu fico realmente olhando e falando assim, olha isso. E você consegue trazer isso muito fácil na fala, na interpretação. Eu consigo entender o recado certinho do Itã através da tua interpretação desses Itãs. Desculpa, agora eu que te interrompi. Vamos embora. Porque é isso que você falou, né? O Itã, dentro da palavra Itã, né? Uma das possibilidades de encontro, né, da origem dela, tá a palavra Onã. Onã é caminho, né? Então, os Itãs, eles realmente são caminhos de orientação, né? De reencontro, de conexões, né? Então, é o que a gente entende, né? Quando a gente conta uma história, quando a gente ouve essa história, e até esse lugar do mito, né? O que é um mito, né? O mito, ele é mais do que uma história, uma narrativa inscrita, cerceada, criada num lugar, num tempo, num espaço histórico. Ele é um lugar, ele é uma função psíquica, Paula. Porque ele é essa narrativa que te fundamenta em si, te assenta em si e te assenta junto a um coletivo. Então, o que ele te dá? Ele te dá algo justamente que a cultura ocidental não nos dá, que é
a sensação de pertencimento, a sensação de plenitude, de completude, a sensação de interconectividade, de eu entender que o meu caminho não é único, o meu caminho é uma reverberação de um coletivo, né? A história, então, quando eu conto uma história, eu estou presentificando, ou seja, trazendo para este momento de agora, profundamente, verdadeiramente, coisas que já aconteceram, alguém que já passou por essa vivência, alguém que já aprendeu com isso lá e aprendeu com isso depois, e depois, e depois, e depois. Então, o contar no Itan, contar uma história, contar dentro desse entendimento do que seja mito, né? É fazer isso com o tempo, aqui. É fazer isso com o espaço. E é fazer isso com o espírito. Perfeito, Tati. Você sabe que ontem a gente estava numa reunião de sacerdotes de Umbanda e em um determinado momento a gente foi falar de Oxumaré e ficou nessa questão do é meta-meta, como é, como não é, como que vê, quem já pensou que sim, quem já pensou que não. E na hora que começou essa discussão, eu lembrei na hora de um artigo do pai Rodney, que ele fala homem é homem, mulher é mulher, que ele escreveu na Carta Capital, que ele conta um Itan de Otim, que fala da questão de gênero. Então, aí você vai além, você fala, cara, na verdade, a gente tem que aprender muito com os orixás, né? A gente tem muito que aprender com os orixás. E pensa, quando a gente fala, então, Itan, a gente fala em mito, a gente fala de algo de lá, que a gente traz pra cá, que é isso, e aí que faz essa compressa aí que você desenhou perfeitamente, né? E questões que a gente vai lidando, né? Questões de gênero, questões de não gênero, principalmente, também. Né, que tem uma concepção iorubana de não gênero, de como a gente entra numa família, o sentido da palavra Iaô, o que é isso, não é? Dentro da família, então todas as construções societárias, né, estão dentro desses Itãs, né? Então, quando a gente olha para o Itan, ele está para além do que a gente entende, então, como uma partilha de algo relacionado ao dogma religioso. Ele é uma construção societária, logo uma construção de eixo civilizatório, de como eu vou entender, compreender e assentar a minha existência, as nossas existências no mundo, não é? E aí fico pensando aqui também nessa questão porque eu ia falar uma coisa do gênero, inclusive relacionada a Iaô, né? Quando a gente pensa na palavra Iaô, né? E aí a gente entende a compreensão disso dentro da sociedade, né? Muitas palavras que a gente entende como masculino e feminino, né? Dentro do mundo dos Itãs, elas não são assim, né? Não é isso, né? A própria palavra Okô, né, que está relacionada ao marido, enfim, não é exatamente isso. O Iaô, por exemplo, a gente traduziu aqui como esposa, né? Como esposa, e nesse lugar, então, de um lugar feminino, né? E aí eu tenho uma filósofa nigeriana que ela ensina isso pra gente, né? A Oyeronke Oyeyumi. E ela vai falar sobre esse lugar do Iaô, né? Da palavra Iaô. Que Iaô, por exemplo, então, ele pode estar relacionado tanto ao feminino, ao que a gente entende quanto mulher, e quanto ao que a gente entende quanto homem, não é? Por quê? A palavra Iaô, na verdade, está relacionada ao etário, ao etarismo, a idade de entrada numa família. E não ao fato de você ser mulher ou ao fato de você ser homem. Daí a gente entende o fato de que todo mundo, quando passa da fase de Abiã e passa ao seu renascimento, se torna Iaô, né? Independente, né? Independente. Então, assim, tem muita coisa que a gente que o Ocidente foi traduzindo, assim, para se acomodar, para ser palatável. E quando a gente dá um passinho para trás, a gente entende que a coisa é muito ampla. Vai muito além, né, cara? Isso é uma coisa muito, muito incrível. Eu tenho feito um estudo, né, nesses meus aprofundamentos e questionamentos, eu sou uma menina questionadora. Eu comecei a questionar a questão do Exu. Porque quando a gente traz para a Umbanda, por exemplo, a gente segue um modelo de que Pombagira, Exu, entidade. Nós estamos falando de guia espiritual, então do ancestral, né? Exu
Pombagira, então, Exu, energia masculina, Pombagira, uma energia feminina, um espírito feminino, um espírito masculino, porque a gente não consegue dar outro nome para isso a partir do orixá Exu. E aí a gente vai para o orixá Exu, daí eu comecei, mas o orixá Exu é masculino ou é feminino? E aí você começa a adentrar nesse mundo e eu comecei a dar uma pirada, porque eu falei, se a gente pensar no falo, o falo é um órgão masculino, porém o clítoris, ele também é um falo invertido. E aí você começa, tem imagens de Exu com seios. E aí eu falo, cara, será que é a gente que tá querendo colocar Exu numa caixinha de, então o orixá Exu é um orixá com uma energia... Você entendeu aonde a gente vai? E é lógico que eu preciso me aprofundar, vivenciar muito mais para poder, né? Meu filho aqui. Dá oi pra ele. Oiê! Que lindo! Tchau, Paulinha. Ai, que sorrisão lindo também, gente! Daqui a pouquinho eu tô conversando com ela e daqui a pouquinho a gente... que lindo que ele é! Quer continuar aqui sentado? Então tem que estar assim. Pica. Daqui a pouquinho eu faço. Ele tá com vontade de comer pipoca. Aí ele tem vontade de pipoca e me pede pipoca. Daqui a pouquinho eu te dou, tá? Que lindo, Tati. Tem 11 anos, ele é autista. Que lindo. Aí, toda vez que eu tô conversando, às vezes ele vem aqui e fica olhando assim, de vez em quando ele vai. E é um amor, né? É. Enfim, eu quis até citar isso porque é muito difícil, muita gente não consegue me responder isso quando eu falo. E aí, o Exu, dentro de Exu habita essa dualidade? Habita um gênero? Ou é antigênero? É antes de gênero? Você entende que a gente às vezes quer ficar rotulando tudo como a gente faz aqui no, né? Paulinha, eu acredito no seguinte, eu acredito do que eu venho entendendo, né? Que duas coisas. Primeiro, o Ocidente ele é muito pautado, ele é muito focado nessa questão do gênero, né? E isso, inclusive, isso cria preconceitos, né? Discriminações contra as pessoas que não se encaixam nisso, né? Que não, porque a gente é uma cultura pautada na heteronormatividade, não é? E aí na heteronormatividade, em amplo sentido, não só na questão se é homem ou se é mulher, não é? Na questão até de onde o amor, e aí a gente pode falar nisso também, né? Para onde o nosso amor é direcionado. Tem uma reflexão que eu concordo muito. Quando eu falo heteronormatividade, uma heteronormatividade pautada numa regulação, por isso que a gente entende como homem, né? Cisgênero, o homem cisgênero. Homem como um pênis. Então, ele é a medida de quem não é. Então, tudo que se aproxima dele tá aproximado para o outro, né? De um poder, né? Da possibilidade de um poder. Quem se diferencia disso vai se tornando subalterno. Então, a mulher, então, que não se encaixa nisso, ela é subalterno. A pessoa trans, o homem trans, ele é subalterno porque ele não tem pênis biológico, né? A mulher trans, então, tem a violência com relação a ela se dá justamente porque ela escolheu, ela tendo esse poder, né? Ela tendo essa possibilidade dessa heteronormatividade pautada pela biologia, pelo biológico, ela negou isso, então ela precisa ser rechaçada, a sua existência precisa ser negada, destruída imediatamente, não é? Então a gente não entende isso, a gente é muito doente em relação a isso, né? Quando a gente passa, por exemplo, só no recorte urbano, tá? Se a gente pensar em outros recortes pretos, indígenas, por exemplo, a gente vai para além, né? A questão de gênero, né? Para a cultura urbana, ela não está para o que é homem cis e mulher cis, ela está para a função. Tanto é que muitas vezes aquilo que a gente acha que é por exemplo, rituais que são executados publicamente por homens, mas cuja função de existir daquele ritual é de louvar o feminino, que a gente chama de energia da mulher, energia do ventre, né? Por exemplo, a sociedade Gueledé, a sociedade das máscaras né? Que são a sociedade das Iamis, né? No povo Iorubá,
a gente está louvando ali, a gente está prestando homenagem, celebrando, rememorando a energia ancestral das mulheres, a energia poderosíssima das mulheres. E quem vai dançar isso à frente, né, publicamente, é quem? São os homens, para apaziguar a energia, para harmonizar, para escrever, reescrever miticamente, ritualisticamente a energia, o código civilizatório, a harmonia civilizatória entre o masculino e o feminino, enquanto função, né? Então, às vezes a gente esquece disso. Exu, por exemplo, é uma dessas potências, que é a potência de movimento, de construção da vida. E dentro disso, Exu, ele está dentro, nesse Tã, por exemplo, né, do Morphédia, ele está dentro de toda pessoa, seja ela trans, seja ela cis, seja ela, né, a gênero, exatamente. Assexuado, né? É exatamente isso. Então, esses são os questionamentos que eu venho fazendo. Eu acho que, cara, a gente precisa desconstruir isso cada vez mais. E a gente só desconstrói isso construindo o olhar afrocêntrico, construindo esse olhar de cruzo mesmo, como diz Simas e Rufino, né? De agregar agregar esse outro conhecimento, esse outro olhar. Ele é tão libertário. Ele é tão libertário de algo que nos aprisiona há tantos anos, né? É tão libertário você olhar e se sentir livre de dogmas, se sentir livre de amar, se sentir livre de julgamento, se sentir livre de culpa, enfim, se sentir livre de tanta coisa. É tão importante esse diálogo, Tati, porque ele realmente é enriquecedor para nossa alma, E Exu tem isso, né? Tem tanto pro candomblé, né, como orixá, e como entidade guia, ele tem esse aspecto do atravessamento, né? do acaso, né? do não ser o dono da verdade, né? Tem um contador de histórias, um Djeli, né? Chamado Sotigui Kouyaté, e que ele fala algo que é muito próximo desse pensamento relacionado ao Exu. Existem várias verdades. Existe a minha verdade, existe a tua verdade e existe o que aconteceu. O que é, né? Existe um Itã de Exu que fala sobre isso, né? Dos irmãos, né? dos primos, né? Que cada um viu uma cor de um chapéu, né? A cor do chapéu, quando o Exu passava pelo meio, e cada um ficou com a sua verdade, e depois Exu mostra que o chapéu poderia ser tanto preto quanto vermelho, ou preto e branco, ou branco e vermelho, enfim, e pode ser multicor, né? Quantas possibilidades, né? A Oyeronke, ela, mais uma vez, né, a gente aprendo muito com ela. Ela fala sobre porque, assim, a ocidentalidade, ela nos ensina, né? A gente vai crescendo nisso, ela nos ensina a ter pontos de vista, e que é muito limitado. Uma caminhada nisso é a gente ter encontros de vista. Já é uma possibilidade. Só que a gente ainda está pautado na vista. Então, ela vai para além. A gente pode ter, ao invés de encontro, né, só na linha, né, na bidimensionalidade, a gente pode ampliar isso para o multi, né? Então, a gente tem cosmovisão. Só que cosmovisão, de novo, a gente ainda está na vista. Então, a gente pode ir para a cosmopercepção, em que a gente sai da visão e a gente passa para todas as bocas, pensando em Exu, né? A boca de falar, a boca de ouvir, a boca de ver, a boca da pele, né? A boca do nariz, né? Do olfato, a boca do Ori, que se conecta, a boca de Okan, enfim, de Inu. E, para além disso também, para além da percepção, a gente pode ir para a cosmosensação, que é quando a gente se amplia daqui e para o infinito, para aquilo, inclusive, que a gente não dá conta e que muitas vezes está expresso numa caída, não é? do Meri de Logum ou do Opelê de Ifá, não é?
e que cai ali, e que às vezes a gente não dá conta disso, mas é uma cosmosensação que é presentificada naquele momento e que a gente só vai entender o cosmo-sentido, só vai entender a cosmo-percepção um pouquinho de tempo depois, respirando, né? Então, Exu, ele opera muito por esse lugar, né? Não é pelo lugar da certeza, é justamente pelo lugar da dúvida, é pelo lugar da possibilidade. É possível isso, é possível aquilo, é possível, é possível, é possível. E é muito legal você trazer isso, porque a gente tem falado, né? Eu conversei com uma outra irmã do Candomblé. Ela tava me contando, né? E aí você tá falando da Cosmos Sensações, que é tão importante isso, porque a gente tende a vir com a razão, né? Quando a gente fala de terreiro, quando a gente fala de vivências, quando a gente fala de relações, a gente quer trazer a razão, que são os pontos de vista, né? E é tão importante a gente se entregar, né? A gente se deixar, a gente tô aqui, vamos viver, vamos sentir isso, vamos trocar tudo isso, né? E não de uma forma leviana, não tô dizendo de forma leviana, do vamos, não, é do vamos mesmo, sabe? Se joga mesmo, vive em si mesmo, olhe mesmo. As pessoas estão tão enclausuradas hoje, né, nas suas casas, nos seus problemas, ou cuidando muito da vida dos outros, que elas esquecem de viver a própria vida e de sentir a própria vida da forma mais linda, que é se jogando, se atravessando, né? Se atravessando mesmo com o outro. Esse é o que a gente aprende. É por isso que as religiões de matriz afro, as cosmosensações, cosmopercepções, né? Originárias também dos povos pindorâmicos, né? Elas estão pautadas numa compreensão e numa arquetipificação, muitas vezes também, que parte da natureza, né? Que parte da observação da natureza, que parte dos ciclos do sol, que parte de como as nuvens chegam. Por exemplo, estou lembrando aqui agora, né, de um aprendizado que eu estou tendo com o povo Guarani, a partir de um mestre Guarani, e que ele disse para a gente que agora, em agosto, é o ano novo deles. Eles chamam de tempo novo. E é o tempo novo por quê? E aí vamos pensar o seguinte, essa cosmosensação, esse espaço, né, de entendimento a partir desse lugar do povo Guarani, ou seja, o espaço, o tempo, a geografia mesmo, a territorialidade a qual eles pertencem, né? Então, os signos, os sinais, os aprendizados que ele tem nessa terra em que eles vivem, né? Nesse lugar em que eles estão aterrados, que é coordenada, né? Coordenada geográfica, né? Brasil, sim, enfim, na América do Sul. Então, na América do Sul, o que você tem? Agosto é o o tempo, o clima, ele costumeiramente ele começa a se transformar, né? Então vem vento de um lado, vento de outro, chove um dia, né? Isso tudo que a gente está pensando. Por quê? Porque logo em seguida vem o quê? Vem a primavera. Então tem todo um movimento, eles chamam de tempo novo, por quê? Porque eles estão observando a natureza, estão observando que a natureza está se renovando, ela está se compreendendo, ela está se assentando, não é, com os seus rios voadores, com seus ciclos de chuva, com o seu comunicado com os animais, também os animais estão entendendo isso, e eles começam a entender, então, que é a última rajada de frio, as últimas rajadas de frio passam por aí, e depois o florescimento acontece, né? Então, agosto é o tempo da transição do tempo frio para o tempo do florescimento, para a primavera. Então, por isso eles chamam de tempo novo, né? E a gente, né, de candomblé, de umbanda, de ifá, a gente compreende isso, né? Quando os itãs, eles estão cheios, estão repletos de relações com os animais, de relações com as árvores, com as ervas, né? De quando a gente oferece, em que horário, o ciclo do sol é isso, em que horário a gente faz a oferenda X ou Y, em que lugar, como é que quando a gente chega no local, como é que a gente sente o local onde está? O que a gente faz primeiro? A gente ouve
Tá satisfeito? Não tá? Precisa de mais alguma coisa? A gente consulta, a gente ouve, né? Então, quando a gente compreende isso, quando a gente se sintoniza com isso, a gente sintoniza com o tempo inteiro, com uma possibilidade de muito mais ampla do que o aqui e o agora. Então, o melhor lugar do mundo não é só o aqui e agora, é o universo, é um tempo mítico, é um tempo atemporal, né? É o todo. É o todo, né? Que lindo, Tati, que lindo. Ai, amei nossa conversa. E pra gente finalizar, eu queria que você contasse o Itan. Primeiro, agradecer, obviamente, todo esse ensinamento. Eu tô aqui com uma linda aprendiz aí, ó. A gente tem pipoca pra fazer. Olha, tem coisas em cima da sua... Pode pegar. Gracinha. Enfim, eu queria agradecer demais, assim, eu tô aqui como um aprendiz, só recebendo tudo isso com muito amor, assim, você é realmente uma pessoa encantadora, né? Agradeço aos orixás, aos ventos por terem me levado, me soprado até você. Minha mãe Ansan com certeza é responsável por isso. E a Exu também, porque o que me encantou mesmo foi uma fudinha. E eu queria que você contasse um Itan aqui pra gente encerrar essa nossa conversa com um presente desse. Então tá. Eu vou contar, então, o mito que eu vou gravar mais tarde, inclusive. Eu vou botar aqui. Quando, logo no início do mundo, no Ludumare assentou os orixás no Aie, quando os seres humanos acabaram de ser criados e estavam se espalhando pelo mundo. Os orixás cansaram. Cansaram de cuidar da terra. E os seres humanos também, todos eles juntos, cansaram. Cansaram de cuidar da obra de Olodumare. Cansaram. E simplesmente pararam. Não vamos mais servir a Olodumare. Não vamos mais fazer nada que Olodumare tenha dito que deva e precise ser feito. Olodumare não respondeu nada. Olodumare simplesmente voltou ao seu infinito, mais infinito, mais infinito, só que ele levou com ele junto a chuva. A chuva. E quando ele levou a chuva, quando ele levou as águas necessárias, quando ele levou um elemento, foi só um elemento, Paulinha, ele só levou a chuva. Mas isso fez toda a diferença. Porque um elemento da vida faz toda a diferença no equilíbrio do todo. Então, tudo começou a fenecer, porque a terra começou a secar, as plantações, as árvores, enfim, a água para beber, o frescor com o sol, porque começou somente a ter sol ia secar, e calor, e calor, e calor. À noite, mesmo quando vinha a noite era calorenta, não existia frescor, não havia harmonia, a dinâmica da vida, a dinâmica entre o calor e o frio. E para existir a vida, é preciso que exista a dinâmica entre os opostos. Tudo é necessário. Olodumare então levou a chuva. Os orixás então perceberam que ele levou a chuva e começaram a se preocupar e começaram a falar, discutir o que nós vamos fazer agora, o que nós vamos fazer. Ninguém sabia o que fazer, ninguém queria nem falar com Olodumare. Mas uma das orixás, uma das Iabás, resolveu que ia falar. Oxum. O Oxum disse, eu vou falar com o Olodumare, eu vou pedir a ele a chuva. E todo mundo, Paulinha, começou a rir de Oxum. Porque Oxum estava como o pavão. Lindo!
com o seu rabo aberto, com todas as suas cores. Oxum veio falar, todos como pavão. E todos olharam para o pavão e começaram a rir, disseram, você vai falar, você pavonesco desse jeito, todo bonito desse jeito, vai falar que nada, você perder, é muito longe, é capaz de você se queimar, de você perder as suas penas, você vai querer perder a sua beleza? E Oxum disse, eu vou falar com Olodumare, eu vou trazer a chuva de volta. E Oxum alçou o voo e foi. Foi voando, 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 voando. E lá, em Duaiê, os orixás, os seres humanos riam de Oxum, indo. E Oxum foi, continuou indo. E os orixás até que tinham razão. Oxum, voando pelo céu, começou a sentir o calor, aquele calor que já se sentia do Aie. Aquele calor foi queimando as suas penas, queimando o azul das suas penas, queimando todas as cores que havia nas suas penas e queimando e mais, e queimando a sua cabeça, queimando todas as suas penas, o seu rabo foi queimando e ficou muito curto, mas ela não perdia a esperança, ela continuava voando, e chegou até o Olodumare. E quando ela chegou até o Olodumare, ela tinha se queimado tanto que as suas penas de azuis, de coloridas, tinham se tornadas pretas, todas pretas. Olodumare olhou para ela, sorriu. Ele já sabia o que ela tinha ido fazer ali. E vendo que ela tinha renegado, abnegado da sua beleza, olhou para ela e disse, você vai voltar à terra com a chuva e a partir de hoje você será a ave que vai voar mais alto, que vai poder voar mais alto. E toda vez que virem você assim, pretinho, voando alto, próximo do sol, vão saber que é um rei, que é uma rainha que voa ali. Muitos não vão entender por que você voa tão alto, a sua realeza. Mas eu e essa história vai te dizer. Oxum então pegou a chuva e veio voando, pretinha. E ela sorria, voando. E quando ela chegou aqui no Aie, próximo ao Aie, a chuva começou a chover. E ela voava. E todos olhavam para o céu, vendo a chuva, e olhavam para aquele pássaro. Aquela ave que eles nunca tinham visto. Aquela ave que eles nunca tinham visto era o urubu, o abutre. O abutre, o urubu, pousou as suas asas, olhou com seu bico para todos e todos entenderam que ali no abutre também reinava a beleza, a realeza de Oxum. Sem fôlego, que história linda, que emocionante. Em tudo a beleza. Em tudo a beleza. Em tudo a necessidade, tudo. Em tudo. Nossa, que conto lindo. Obrigada, Tati. Eu aprendi com o Babá Sidney e agora partilho. Ele vai gravar aqui com a gente também, o Babá Sidney. Muito obrigada, Tati. Que você continue com essa leveza, com essa voz, com essas asas de Mãe Oxum, levando o amor aí para onde você vai. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço profundamente. A do pé.